Perfeito. Nós concluímos, e alguém me corrija se estiver errada, a resolução de conflitos internacionais. E aí nós íamos começar ONU. E foi quando aconteceu aquela questão do ajuste da plataforma, que foi na semana passada. E nós não pudemos dar aula. Não sei se vocês lembram. Mas na outra semana nós tínhamos concluído. Perfeito? Ok, exatamente. O material foi postado na timeline, Ana. Não, eu lembro. É que eu fiz as anotações só até a partir do Mercosul e da solução judicial. Os outros meios, eu não lembro da senhora ter comentado. Não, Mercosul foi um pedido de uma colega, é uma aula que está pronta, eu até falei que a questão do exame da ordem não vinha pedindo com tanta frequência, teve uma o ano passado até, mas repito, fazia um bom tempo que eles não pediam, e eu falei que depois desse assunto nós falaríamos de Mercosul. Mercosul foi só um pedido de uma colega, que perguntou se nós teríamos, tá? E aí nós falamos da resolução de conflitos, você está falando que nós paramos na questão dos meios coercitivos, é isso? Eu vou colocar aqui o slide, aí vocês me confirmem, tá? Deixa eu só, então, carregar aqui a apresentação. Porque até esse slide da ONU, eu não vi lá na plataforma, e eu não tenho ele. Não, veja. Calma. O da ONU, nós íamos começar hoje. Tá. E como a plataforma tem um grande problema, que eu acredito que vocês já tenham percebido, ela não fica com data de postagem, nem organizado por matéria, acho que vocês já perceberam isso. Então, mas o que eu tenho feito? Eu só posto no dia da aula, na hora da aula. Sim. Porque aí você copia o material e você vai ter o material também aqui para a gente poder acompanhar na aula, entendeu? Sim. Então, o ONU você nem teria como ter, porque eu não coloquei o ONU para nono A. Tá bom. O ONU você vai ter agora, se você for lá na timeline, você vai ver que está postado. Tá bom, obrigada. Agora, só que, veja só, já que você está falando que não, Valdirene, guerra, exatamente, nós terminamos. O último meio coercitivo é guerra, a gente acabou com ele. Sim, eu lembro, eu tenho isso no material, isso eu lembro, mas eu não lembro só do comentário, mas não tem problema, depois eu pego com a sala. Tá bom, tá? Até porque, assim, como eu falei para você, eu sempre busco ficar com as minhas turmas para e passo. Pode haver, assim, às vezes uma coisa como aconteceu com vocês, aquela sexta-feira que foi do ajuste da plataforma, ter faltado. Mas eu acredito que não, que a gente chegou a vocês, inclusive, porque eu digo isso? Porque o nono A, em relação ao programa antes da história do coronavírus, estava adiantado uma aula. Entendeu? Então, até a Valdirene está me confirmando, a gente terminou em guerra. Então, esse assunto a gente concluiu. Se você tiver alguma dúvida, você me fala. Tá certo? Tá bom. E eu vou começar a ONU aqui hoje, então. Vamos lá, então. Deixa eu atualizar aqui novamente. Todos estão bem, minha gente? Apesar dessa situação, a família, todo mundo bem? Eu vou, tá carregando aqui. Eu vou manter a web, que funciona às vezes, né, nem sempre 100%, mas se eu perceber ou vocês acharem que tá lento alguma coisa, eu fecho a web e deixo só o áudio, tá? Aí vocês me falam. Rafael, graças a Deus também, mais trabalho, acho que umas demandas, assim, excessivas para quem fica em casa, de WhatsApp, de internet, de tudo, é uma coisa que não para, começa tipo 7 da manhã e vai sem fim, e acho que, assim, a troca de energia pessoal é sempre melhor. Então, eu sinto muita falta, certo? Vocês receberam o processo de avaliação, como é que vai funcionar. Eu reitero que eu não vou usar essa questão dos instrumentos, né? Então, ou seja, tinham palestras que tinham sido feitas, a gente ia fazer aquele instrumento tradicional. Mas, diante do que aconteceu, e houve turmas que não conseguiu participar do pacote anticrime e de uma outra palestra também que tinha acontecido, então eu deixei os 10 pontos, digamos assim, tudo fechado em relação ao trabalho, tá? E aí eu encaminhei, eu gravei áudios, inclusive, para os representantes de sala, e o que eu peço encarecidamente? Olha,
Carol, eu peço que vocês entrem em comum acordo. A Valdirene está dizendo que eu terminei em guerra. Mas repito, Carol, a outra pessoa falou alguma outra coisa. Vejam aí o encaminhamento de vocês. Voltar aos meios coercitivos não tem problema nenhum. A gente pode voltar e depois começar a ONU, tá? Mas só cheguem a um consenso para que a aula não fique repetitiva, tá certo? Decidam aí entre vocês em relação ao WhatsApp, que para mim não tem problema nenhum. Só concluindo o raciocínio Tá, Valdirene está digitando, bom, vocês cheguem a um consenso, mas só concluindo a questão do processo avaliativo. O que eu preciso que vocês fiquem atentos? As recomendações que foram feitas. Se vocês perceberem lá, então tem no assunto, você tem que colocar certinho a turma, o RA, o nome, enfim, tem um critério lá, em letra maiúscula. Façam isso exatamente como foi exposto. Por quê? Porque isso vai ser arquivado, eu preciso desse controle, eu tenho 8 turmas esse semestre, disciplinas diferentes, são quase 750 alunos, então efetivamente precisa ficar muito organizado, isso vai ser arquivado nos protocolos de vocês, então não percam, não deixem para fazer de qualquer maneira, por favor, e respeitem o calendário, a data que foi colocada, tá? Porque é uma forma efetiva de a gente ter controle. A minha ideia é emitir para vocês o certificado de recebimento, tá? Para que ninguém fique na dúvida se chegou ou não chegou. E utilize especificamente o e-mail que eu informei, porque eu coloquei um e-mail só para essa questão da FIG. Eu não estou usando meu e-mail pessoal. Então, não mande pelo e-mail, não mande pelo WhatsApp. Eu peço encarecidamente. E se houver dificuldade em fazer digitado, apesar que eu acredito que não tenha problema com a sala de vocês, mas se houver, façam manuscrito de forma legível e mandem escaneado, tá? No Play Store você tem várias possibilidades de baixar aplicativos gratuitos que fazem esse escaneamento do documento, porque eu preciso que fique legível, tá bom? Bom, o que vocês decidiram, então? É ONU, é meio coercitivo? Pro, eu acho que a senhora poderia só dar uma pincelada. Eu vou voltar aqui, então, tá? Deixa eu voltar lá. Tem mais uma questão. Em relação ao trabalho, a gente pode colocar 5 folhas digitadas do desenvolvimento do trabalho, ou ele tem que ser contado a partir da capa? Porque o meu desenvolvimento deu 5 folhas, mas se eu colocar com a bibliografia e com a capa, ela dá 7. Você não precisa pôr capa. Não? Não, você vai mandar o documento, vai mandar colocando o seu nome, logicamente na primeira página você põe nome, RA, mas não precisa se preocupar com capa. E referência bibliográfica não se conta como página no trabalho, tá? Então, as 5 são do seu desenvolvimento de trabalho, ok? Tá bom. Tudo bem. Muito obrigada, Pro. De nada. Valdirene está digitando. Bom, vamos então retomar essa questão aqui, tá? De como foi a solução, a resolução de conflitos internacionais. Deixa eu passar aqui. Esse material, gente, já foi postado, tá bom? O e-mail para enviar, Valdirene, está lá no documento que eu encaminhei, até porque até novo ele é. Mas eu não vou estar com ele aqui, deixa eu ver. Eu criei esse e-mail especificamente para isso, tem lá no documento, por favor, dá uma olhadinha, ele está tanto no começo como no término, tá? Porque eu acho que eu coloquei meu nome completo, acho que tá andreatavarezdeandrade@gmail.com, tá bom? Isso, por favor, Ana já colocou, obrigada, Ana. É exatamente este e-mail, ok? Isso. Bom, vamos lá, então. Nós falamos que, para resolver conflitos internacionais, existem várias possibilidades, que a gente começa pelos canais diplomáticos, Quando não se resolve, a gente vai para a esfera política. O que seria essa esfera política? É quando a gente tem organizações internacionais agindo para resolver os conflitos, ok? E quando as coisas não funcionam, é que você vai tendo estágios mais complexos, tá? Então, a gente falou dos estágios jurisdicionais, quando você procura, por exemplo, um tribunal ad hoc para resolver o seu problema, e chegamos, então, aos meios coercitivos, ok? Que são esses que vocês estão dizendo que não,
me corrija, desculpa, que vocês disseram que não conseguiram, nós tínhamos parado aqui. Então, meios políticos nós vimos. Vou até aumentar aqui, vocês lembrem, se houver ainda dúvida, nós falamos das organizações regionais de domínio político, que foi exatamente quando nós falamos sobre isso que surgiu a questão do Mercosul, e eu falei que eu colocaria uma aula sobre Mercosul, tá? E aí nós teríamos, então, parado nos meios coercitivos, segundo alguns dos colegas, embora haja divergência, tá? Então, é daqui em diante que a gente vai colocar. Então, o que primeira solução por meio coercitivo? Coerção é o uso da força. Então, primeiro ponto. Mas não é porque você está usando a força que você parte para a guerra. Então, na prática, existem outras soluções que são coercitivas, mas que não funcionam como guerra, ok? Por exemplo, quando você teve a Coreia do Sul com problemas e que não estavam sendo resolvidos, a ONU, isso em 1950, a ONU foi lá interagir, colocou sua tropa, buscou resolver as questões. Isso é um meio coercitivo? É. Mas por que a ONU se pronunciou e se posicionou dessa forma? Porque não tinha sido obtido resultado em nenhum dos processos anteriores. Quando a gente usa meio coercitivo, veja só, lembrem o slide, caso vocês não lembrem, realmente não foi. Nós temos essas espécies aqui: retorção, represália, embargo, bloqueio pacífico, boicotagem, ruptura das relações diplomáticas e guerra, tá? E nós vamos explicar cada um desses. Para todo mundo isso é novidade, então? Então, vamos lá. Perfeito. Gente, já foram questões de prova de exame da ordem, vou dizer quais foram, tá? E por quê? As palavras nem sempre nos ajudam neste caso. Retorção. O que vem a ser retorção? O que a gente fala desde o início? Que os estados, eles têm soberania. Eles podem adotar determinadas situações e o fato de tomar determinada decisão, isso não é ilegal. Por exemplo, um pouco antes do coronavírus, o nosso presidente decretou que não seriam exigidos vistos para os Estados Unidos. Quem viesse dos Estados Unidos ingressaria no nosso território sem a necessidade de vistos. Isso é uma decisão soberana do Brasil. Vale ressaltar que essas decisões de exigência ou não de visto sempre visavam um processo que fosse bilateral. Só que os Estados Unidos, inclusive, não optaram por isso, tá? Continuaram exigindo visto do brasileiro que quisesse ingressar lá. Mas o Brasil abriu esse precedente. Quando um Estado toma uma decisão que não é ilegal, mas que essa decisão traz algum prejuízo para um outro país, isso pode ser motivo de uma retorção. O que seria retorção? É quando outro Estado que sofre essa sanção se sente prejudicado, ele vai e responde na mesma proporção, de forma idêntica ao que ele sofreu. Suponhamos em relação a essa questão do visto. Suponhamos que um país não permita que um outro estrangeiro ingresse, vamos supor, os Estados Unidos digam, olha, o brasileiro que quiser ingressar aqui vai ter que cumprir tais e tais exigências. Exige mais do que o comum, mais do que o normal. O Brasil pode fazer a mesma coisa com os Estados Unidos? Pode. E isso vai ser entendido como retorção. Porque o que é retorção? Retorção é uma resposta idêntica a uma ação, é uma reação idêntica a uma ação que um país adota, que é completamente legal, não é ilegal, mas que prejudica aquele país. Suponhamos que Brasil e Argentina, e é fato, tenham acordos econômicos, tá? Então, em relação à exportação de peças automotivas e coisas desse tipo, isso é um fato. Se o Brasil decidir, de repente, sobretaxar o valor dessas peças que são exportadas, suponhamos, o Brasil, se ele estiver dentro de um tratado internacional, esse reajuste for previsível e tudo mais, ele não vai estar infringindo a lei, ele vai estar dentro da lei. Só que ele vai trazer um prejuízo. De repente, a Argentina alega, não era o momento, Brasil, de você aumentar os preços. Olha aí, a gente está passando por vários problemas e tal, mas o Brasil vai e faz.
Se a Argentina, ao se sentir prejudicada, toma uma decisão idêntica e sobretaxa produtos que são importados do Brasil, isso é um exemplo de retorção, tá? Então, aqui eu vou colocar vou ler um conceito do Manuel Sierra, só para que vocês cristalizem essa ideia de retorção. Constitui a resposta contra atos que, podendo ser realizados legalmente por um Estado, evidenciam um sentimento não amistoso e colocam um Estado numa situação de inferioridade material e moral em respeito aos outros Estados. Entenderam o que é retorção, então? A ideia de resposta idêntica, tá? Aí você tem a represália. A represália, ela já vai ser um tom, digamos assim, mais agressivo. Quando a gente fala nessa questão das resoluções de conflitos internacionais, a forma como eu expus no material é exatamente uma forma gradativa. A segunda é mais forte que a primeira e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a Síria, vocês devem saber que vive uma situação de guerra civil já bem antiga, e que milhares de sírios acabaram indo para o mundo inteiro, tá, buscando uma nova chance, um novo recomeço. O Brasil, por exemplo, recebeu vários sírios, tá bom? Inclusive pedidos de refúgio, coisas que nós falaremos quando vocês estiverem no 10º período, que é a questão dos refugiados. E exatamente a Síria recebeu inúmeras recomendações da ONU para que viesse a resolver as questões dos conflitos, porque isso estava causando impactos econômicos sobre diversos países. E a Síria não resolvia. A Síria fazia parte, então, da Liga dos Estados Árabes, tá? É uma organização internacional, um bloco regional, mais ou menos 22 países que integram a Liga dos Estados Árabes, e que facilitava muito, porque a Síria vende a questão de petróleo. Então, quando você faz parte de um grupo econômico, uma série de resoluções, uma série de acordos comerciais, tudo isso é mais fácil, tudo isso fica melhor viabilizado. Como a Síria não resolveu isso, houve uma recomendação da ONU para que ela fosse expulsa da Liga dos Estados Árabes, e ela foi. Isso criou um impacto extremamente negativo, economicamente falando, para a Síria. Tanto que até hoje ela tenta voltar. Até o ano passado ela já tinha encaminhado 2 pedidos, né, de retorno a este bloco regional, e ela ainda não conseguiu ter a aprovação dos seus membros. Então, o que seria a represália? A represália, ela é uma resposta que não mais obedece à ideia de identificação, de identidade. Não é uma resposta dada na mesma proporção igual àquela que o país sofre. É uma resposta mais dura. E, geralmente, essa é uma resposta dada quando o país insiste em descumprir acordos internacionais. Então, a Síria, ela nessa guerra civil, um dos grandes problemas é porque são muitos civis que estão sendo mortos, há muito desrespeito aos direitos humanos. Então, as práticas que a Síria tem adotado são práticas consideradas no direito internacional como ilegais. E como ela não muda sua postura, não adianta simplesmente você vai fazer o quê? Vai criar uma outra guerra civil para responder de forma idêntica? Não. Você vai precisar de uma medida coercitiva mais dura. E aí entra a represália. Nesse caso, reitero, a Liga dos Estados Árabes expulsou a Síria dos seus Estados-membros, ok? Entenderam? Então, aqui, ó, as represálias não exigem essa identidade. Podem ser usadas com meios e processos diferentes e se produzem sob a forma de vias de fato, recurso do uso da força, tá certo? E a represália, ela só vai ser adotada em caso de violação flagrante do direito internacional, que é o que a Síria tem feito, desrespeito em relação aos direitos humanos, tá? Aí você tem a questão de embargo. Aqui vale, tanto a questão de represália e retorção já foram questões de prova, esses meios coercitivos, eles já foram explorados em questões de exame da ordem, tá? O embargo, que é uma das últimas que eu lembro, aqui vale algumas ressalvas. Primeiro que o embargo, embora faça parte das possibilidades de meios coercitivos para resolver conflitos internacionais, de forma positivada, não é o meio mais utilizado, tá? Hoje em dia o direito internacional rechaça essa ideia de embargo. Por quê? Porque o que é o embargo?
O embargo era você cometer o sequestro de navios e de mercadorias. E o que se percebeu ao longo do tempo? Que, na realidade, os maiores prejudicados eram os civis. Então, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, nos nossos portos brasileiros, praticaram sequestro de navio, tá? De alemão, de japonês, pessoas que estavam contra os aliados. Existiam os aliados, existia o eixo. O Brasil apoiava os aliados, Estados Unidos, a então Rússia, que hoje em dia é Federação Russa, a então União Soviética, desculpa, hoje em dia é Federação Russa. Então, o que acontecia? Na realidade, quando esses navios e essas mercadorias eram apreendidas, o prejuízo era dos civis. Quando terminava o conflito, eles devolviam, mas mercadorias perecíveis, esquece, perdiam tudo. Então, essa prática ela foi rechaçada pelo direito internacional, embora eu reitere, ela existe enquanto possibilidade de meio coercitivo para resolver conflito. Só que existe um outro tipo de embargo, que é extremamente comum, que é chamado embargo civil ou embargo de príncipe. O que é esse embargo civil ou embargo de príncipe? Quando uma embarcação atraca, se houver suspeita de contaminação, enfim, infecção, questões sanitárias, a gente, quando começou essa questão do coronavírus, nós tivemos um navio que ficou atracado, e nessa condição de embargo de príncipe por vários dias, e confirmaram que muitas pessoas estavam contaminadas no interior desse navio. Se houver suspeita por uma questão judicial, policial, enfim, isso também permite que haja um embargo. Na questão de exame de ordem, eles colocavam essa questão do embargo de príncipe, que, repito, também é chamado de embargo civil. E aí, você teria que saber que isso aí tem a ver com questões sanitárias, não tem nada a ver com resolução de conflito. Isso é comumente usado. O que não se usa mais, de forma, como eu falei, prática, é o embargo. É você pegar e sequestrar navios e cargas internacionais para tentar forçar um país a aceitar aquilo que ele precisa aceitar, ok? Tá? Eu estou, assim, pulando aqui, mostrando o texto, esse material todo está na íntegra lá, tá? E isso aqui tudo tem a ver com o que eu estou explicando, ok? Alguma dúvida até aí? Bom, bloqueio pacífico, o que vem a ser essa lógica do bloqueio pacífico? Vejam bem, gente, nunca esqueçam que a gente tem sempre que pensar no contexto histórico. Quando esse documento foi escrito, isso é 1945, pós Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha essa lógica de internet, de possibilidade de fazer milhões de coisas como você faz. Hoje você tem um desenvolvimento de satélite, de possibilidade de comunicação, seja no espaço, seja em alto mar, que em 1945 você não tinha. Então, o que era esse bloqueio pacífico? Esse bloqueio pacífico, que ele ainda é possível, consiste na seguinte questão: você recebe o aviso, o país não está resolvendo seus conflitos, não está fazendo aquilo, não está cumprindo os tratados internacionais. Então, a ONU informa que esse país vai sofrer o bloqueio pacífico. O que é isso? Os navios que estiverem em alto mar deste país, eles terão a sua comunicação bloqueada. Então, iam para lá e bloqueavam a possibilidade de esses navios se comunicarem com outros navios e com outros países. Qual era o objetivo? Forçar esse país a retornar para o seu local de origem, e assim ele teria prejuízos econômicos, enfim, o que quer que fosse, ele não poderia fazer, ele não poderia levar mercadoria, ele não poderia levar viajantes, não podia levar ninguém, nem nada. Então, isso era um prejuízo. Então, isso era bloqueio pacífico, porque bloqueia a comunicação desses navios. Isso ainda é possível? É possível. Só que nós temos que convir que a dificuldade é muito maior, porque hoje as pessoas conseguem se comunicar, imagine a questão das estruturas dos países, com minúsculos objetos. Então, você conseguir fazer esse tipo de bloqueio de comunicação não é tão simples, mas é possível, tá? Você não pode utilizar esse mecanismo de qualquer forma. Ninguém chega lá, representantes da ONU, não vão pegar, como é que fala, interceptar um navio e dizer, olha, saiam todos não, fiquem todos aí, mas vocês não têm comunicação a partir de agora. Não funciona assim. Este é um meio, reitero, que é usado quando não se consegue, é um meio que é mais forte que a represália, e mesmo assim, um país que vai sofrer esse tipo de sanção, ele tem que ser comunicado anteriormente,
tá? Para poder estar ciente de que os seus navios terão essa interceptação de comunicação. Até, inclusive, para que não pensem, por exemplo, o governo achar que os navios afundaram ou qualquer coisa do tipo, tá? Não é comumente usado, mas é possível, ok? Um outro meio coercitivo é a boicotagem. Como é que funciona essa questão da boicotagem, tá? Eles procuram impedir, proibir relações comerciais entre países. Porque, veja, um país ele não pode ser preso. Então, a forma de você sempre tocar naquilo que o país necessita é você mexendo com a questão dos seus recursos. Então, quando você, por exemplo, proíbe relações comerciais daquele país com outros, né, e você alega que esse país está proibido de manter relações comerciais porque ele violou os tratados, as regras de direito internacional, isso é muito grave. Isso cria problemas muito sérios para o país, tá? Um exemplo é ótimo. Um exemplo aconteceu na época da África do Sul, com aquela questão do apartheid. Então, em 84, a ONU colocou que os países não deveriam ter acordos comerciais com a África do Sul. E era uma forma de forçar o quê? A África do Sul a recuar na questão do apartheid, que era aquela questão muito grave da segregação de negros e brancos. Vocês devem ter conhecimento disso. Essa segregação racial, que demorou anos para conseguir ser resolvida, efetivamente passou por isso. Então, a ONU utilizou a boicotagem. Como é que a ONU faz essa questão? Os países que são membros da ONU, eles se sujeitam a cumprir resoluções, existem algumas, são resoluções, mas existem caráter, o quê? De que você, como país membro, deve cumprir. Então, a ONU disse que os países não deveriam mais ter acordo comercial, e isso aqui é uma boicotagem. Funcionou muito bem, tá? Assim como os jogos e tudo que foi feito em relação ao apartheid. Mas isso é uma das questões que trouxe efeito para o fim dessa segregação racial lá. Rompimento das relações diplomáticas, como é que funciona, tá? Esse rompimento das relações diplomáticas, vamos começar lembrando algumas questões. Vocês lembram a diferença entre embaixada e consulado? Só precisam dizer sim ou não, ou abrir o microfone. Vagamente? Mais ou menos. Então, vamos lá. Primeiro, gente, dizer para vocês que um país, quando ele abre espaço, fisicamente falando, para ter no seu território canais diplomáticos instalados, como embaixada, consulado, tudo isso é resultado de um trâmite, de uma burocracia que não é tão simples. Então, não funciona como um namoro, tipo, tô com raiva de você, Brasil está com raiva da China. Olha, China, não quero mais corpo diplomático seu aqui. Olha, China, não quero mais. Não, não funciona assim. Para que haja o rompimento de uma relação diplomática, reitero, veja que é um outro estágio, ele é um estágio mais duro, mais severo ainda. Porque sempre busca-se manter o corpo diplomático dentro do seu território, tá? E procura-se não somente manter esse corpo diplomático, como nesse caso do rompimento da relação, procura-se manter uma relação amistosa com esse corpo diplomático. Então, vamos lá. O que a gente tem em relação a corpo diplomático, fisicamente falando? Nós temos as embaixadas e temos os consulados. As embaixadas, elas vão representar a relação entre Estado e Estado, país e país. Então, essas embaixadas, elas vão estar instaladas na capital de cada país. Você só vai ter embaixadas no Brasil localizadas em Brasília. E você vai ter embaixadas de diferentes países. Por que fica em Brasília? Porque Brasília é o centro do poder. E como é uma relação onde eu discuto só os interesses entre estados, é importante que essas embaixadas estejam aglomeradas, estejam localizadas nesse espaço de poder do Estado. Já os consulados vão tratar das relações dos civis.
Então, você vai ter consulados instalados nas principais capitais do país. Então, São Paulo você tem várias, você vai para o Nordeste, Recife você tem várias, você vai, enfim, você tem vários consulados, e eles vão estar distribuídos dessa maneira a fim de atender os interesses dos civis, do cidadão, ok? Lembrando esta diferença, lembro-me de duas questões de exame da ordem, tá? Para que não haja dúvida. Toda vez que houver um questionamento sobre que ordenamento jurídico prevalece no interior desses espaços diplomáticos, embaixada e consulado, lembrem-se de que o ordenamento jurídico é do país que ele representa. Então, uma embaixada da Espanha, o que prevalece no interior dessa embaixada é o ordenamento jurídico espanhol, e assim sucessivamente. Entretanto, o espaço físico dessas embaixadas e consulados não pertence ao Estado que ele representa. O território, o espaço geográfico, pertence ao Brasil. Então, a quem pertence o terreno da Embaixada do Japão no Brasil? Ao Brasil. O Brasil não pega os 8.511.965 km² de território e sai reduzindo os espaços existentes em embaixadas e consulados, ok? Mas o ordenamento jurídico que prevalece é o país que ele representa, tá? Então, o rompimento da relação diplomática é quando a situação vai se agravando, e mesmo que seja de forma temporária, essas relações são suspensas, tá? As pessoas, o corpo diplomático pode até permanecer, não vai haver nenhuma invasão, porque é muito respeitado o espaço desses locais diplomáticos, mas há uma cessação temporária. Quando as coisas se resolvem, elas voltam ao normal. Reitero, para que se chegue a esse estágio, é um estágio ainda mais difícil, porque não é como um namoro que você briga e vira para o lado e cada um vai para o seu canto na sua casa. Não. Aqui busca se manter ao máximo as relações diplomáticas. É tanto que se houver um rompimento de uma relação diplomática, até um terceiro estado é chamado para ficar, digamos assim, ele funciona como uma espécie de potência protetora para defender os interesses desses países. Tá certo? Vou esperar o Rafael digitar, não sei se ele está com alguma dúvida. Pode falar, Rafael. Para fins de crimes cometidos no espaço geográfico, manter a legislação do país representado ou não? Não, vai depender. Vamos supor que se você cometeu um crime no território brasileiro, aqui fora, externamente, tá? Que ordenamento jurídico, a qual ordenamento jurídico você vai se submeter? Ao ordenamento jurídico brasileiro. Vamos supor que você comete um crime no mar territorial brasileiro, das 200 milhas náuticas, enfim. Um navio acontece um crime neste mar territorial. Se ele é de bandeira comercial, se não é um navio governamental, ele efetivamente está em solo brasileiro. Então, esse crime será respondido em solo brasileiro com a legislação brasileira. A diferença é quando, por exemplo, esse navio é um navio governamental. Então, por exemplo, um navio que é do governo espanhol. Não importa onde ele esteja, esse espaço territorial do navio é do governo espanhol. Então, é essa a diferença. Entendeu, Rafael? Ok. Bom, então, em relação à questão diplomática, de nada. Bom, e por fim você tem a guerra. Guerra, gente, é a última opção para a resolução de um conflito, tá? Você vai ter o uso de forças militares buscando resolver esse conflito. Eu lembro que os Estados Unidos, por exemplo, são os principais financiadores da guerra no mundo. Quando a gente vê hoje em dia países do Oriente Médio, que hoje em dia nem são tão bem vistos pelos Estados Unidos, já compraram muita arma, já tiveram muitos acordos selados em relação a isso. Os Estados Unidos já foram várias vezes acusados de fomentar guerra entre inimigos, tá, fornecendo armamento para os dois lados, enfim. Tanto é que os Estados Unidos, exceto a Guerra de Secessão, que é aquela guerra que aconteceu no próprio território dos Estados Unidos, entre Norte e Sul, aqueles que defendiam o escravagismo e os outros que defendiam a abolição. Então, tirando essa guerra de secessão em território
norte-americano, você não tem outras guerras. Os Estados Unidos vão promover guerra no quintal dos outros, até quando ele quer resolver interesses pessoais, tá? Mas a guerra, ela faz parte, ela é possível dentro da lógica de resolução de conflito internacional, E quando se chega a um estágio de guerra, caso isso venha acontecer, eu lembro a vocês que existem regras, tá? Por exemplo, se há uma guerra, um país não pode contaminar mananciais, chegar lá e colocar, envenenar a água daquele território para as pessoas morrerem. Se houver uma guerra, existe a obrigatoriedade de se poupar civis. Então, a guerra, ela existe enquanto possibilidade de resolução de conflito, e existe, inclusive, de forma positivada. Mas, além de ela ser o último recurso, ela tem que obedecer a critérios específicos, caso contrário, ela não pode acontecer, tá? Não é que não aconteça, a gente tem guerras aí acontecendo, e com N desrespeitos aos direitos humanos, até porque uma guerra, ela é sempre devastadora, mas dentro da lógica da ONU, que, inclusive, é um dos nossos assuntos, e que visa efetivamente a manter a paz internacional, evitar uma terceira guerra mundial, a guerra é o último recurso, ok? Então, esse aqui nós terminaríamos a questão dos conflitos, tá? Desculpe, dos meios coercitivos para resolver conflitos. Tem alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo? Tá, então eu vou carregar aqui a apresentação da ONU, e indiferente, aí depois eu peço a isso, então vocês anotem aí onde nós pararmos, a gente não conseguir concluir hoje, tá? Tá processando aqui, vocês devem estar me ouvindo, e o que eu vou fazer também? Esse material da ONU já está lá, como eu falei, mas eu vou postar aqui rapidinho também essa segunda parte que nós falamos dos meios coercitivos, que eu acredito que já esteja na timeline, mas se não estiver, vocês dão uma olhadinha e baixam para vocês. Vou colocar aqui. Bom, se vocês forem no Kitutor, apenas para que não haja dúvida, está postado o primeiro material da ONU, que a gente começa hoje, e a segunda parte dos meios coercitivos que nós concluímos, tá bom? Mas os dois materiais estão lá. Bom, vamos lá falar em ONU agora. Ui. Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, primeiro o que é importante falar? A ONU, ela vai existir em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, para substituir uma outra organização internacional que existia, que se chamava Liga das Nações. Essa Liga das Nações, ela foi criada pós-Primeira Guerra Mundial para evitar a Segunda. Não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Então, quando a coisa não deu certo, o que aconteceu? Foi criada a ONU, tá? Então, 24 de outubro de 45, e foi criada nessa conferência de São Francisco. Tinham 51 países membros, hoje em dia são 193, com sede em Nova York, tá? O que já foi questão de prova em relação a essa questão histórica? A questão histórica, lembrando que foi pós-Segunda Guerra Mundial, e que um objetivo principal existia, que era de evitar uma terceira guerra mundial. Hoje em dia, as questões de prova de ordem em relação à ONU estão mais sofisticadas. Então, quando eu for chegar nos pontos que são os pontos mais críticos que o exame da ordem, a FGV, espera que vocês saibam, eu vou dizer. Aqui esse início é apenas um conceito, uma questão histórica. A ONU, ela possui extraterritorialidade. O que é essa questão da extraterritorialidade?
é o fato de ela ter escritórios em outros locais, tá? Então, você tem escritórios em Genebra, em Nairobi, em Viena. Você tem vários escritórios da ONU em outros países. O Brasil tem espaços da ONU. Por quê? Porque a ideia é sempre fazer com que as ações, as propostas, elas venham a ter condições de serem executadas, tá? Então, é normal acontecer isso. A ONU, isso aqui não foi questão de prova que eu vou dizer, mas é uma questão interessante, porque isso passa a valer a partir de 2012, ela não foi uma questão de prova ainda. É o fato de que, além dos 193 países que a ONU tem como membros, hoje em dia a ONU tem 2 países que têm o caráter de países observadores, que são a Palestina e o Vaticano. E eu vou explicar para vocês por que eles têm esse caráter de países observadores, e o que isso implica. Isso não foi uma questão de exame, repito, mas é uma questão que poderia ser. E outra coisa que é importante dizer, tem pessoas que acreditam que a ONU, ela tem todos os países do mundo. Não. A ONU contabiliza hoje 193 países membros, mas isso não é a totalidade de países no mundo. Você tem países que não fazem parte da ONU. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, como 2 exemplos, Taiwan e Kosovo, tá? Eu vou explicar também por quê. Mas essas duas informações importantes. Existem 2 países em caráter observador, como observadores, tá? Palestina e Vaticano. E existem países que não são membros da ONU, mas nem por isso deixam de ser países constituídos, ok? Bom, essa questão de ser país observador da ONU, que começou a partir de 2012, né, esse reconhecimento, dizer para vocês que o Vaticano, que representa a Igreja Católica, a Santa Sé, é país observador por decisão própria, tá? Ele não teria nada que o impedisse de ser um país membro, mas foi uma opção da própria Igreja Católica. Já a Palestina, não, a Palestina sofre retaliações, por isso que ela não é país membro. Então, mas conseguiu, algo extremamente importante para a Palestina, sem dúvida, se tornar um país com esse status de país observador. O que um país observador consegue fazer? Esses países têm as suas bandeiras hasteadas na sede da organização, uma coisa bastante importante para eles, tá? É a questão da representação, e podem participar dos debates, ter acesso a documentos. O que esses países observadores, esses 2, não têm direito? Eles não têm direito a voto, eles não têm direito de assumir cargos dentro da ONU, tá? Mas eu repito, eles participam dos debates, ok? Bom, agora, por que Taiwan e Kosovo não faz parte da ONU? Bom, primeiro vamos entender aqui um pouquinho, que é o mapinha. A gente tem a China, tá? A gente tá falando aqui de Ásia, China, e a gente tem Taiwan, que é essa ilha pequenininha aqui. A China, vale ressaltar interessantemente que Taiwan já fez parte da ONU, né? A ideia, esse pedacinho aqui é que era entendido, inclusive, como China. Só que aí depois isso mudou. Então, assim, qual a grande briga, qual a grande disputa nessa situação atualmente? Primeiro, porque, assim, quando a China se torna socialista, pessoas que eram alinhadas aos Estados Unidos vêm para cá, vão para Taiwan, para essa ilha aqui. Então, Taiwan conta com o apoio dos Estados Unidos e China, então, contava com o apoio da União Soviética, ok? Houve muita briga, muita discussão, e aí, o que era a ideia? Não se conseguia reconhecer Taiwan como um estado soberano, como um país soberano. Estava sempre vinculado à questão da China. Houve um tempo que Taiwan teve esse status, mas depois a China falou assim, não é bem assim. E a própria ONU entendeu, em consulta com seus Estados-membros, que o entendimento era que o país China, ele era representado pelo território continental, território muito mais amplo, muito mais expressivo. Então, hoje, o que acontece? China existe enquanto representação de país, faz parte, inclusive, do Conselho de Segurança da ONU, e Taiwan não é entendido, não é visto, não é respeitado como um Estado independente. E por não ser entendido como um Estado independente,
embora já tenha feito declaração de independência e tudo mais, como ela não consegue que os países enxerguem isso, então Taiwan não consegue ter o assento na ONU, tá certo? Tem países que já enxergam Taiwan com essa independência, mas outros não. Já Kosovo, o que acontece com Kosovo? Kosovo passa pelo mesmo problema, só que um pouquinho diferente. Kosovo, ele vai buscar também a sua independência da Sérvia, só que os países continuam também sem reconhecê-lo como país independente. E aí ele não conseguiu ter um assento permanente na ONU, ser um Estado membro da ONU. Eu lembro a vocês, gente, que o que acontece para você ser um Estado independente, em tese, no direito positivado, são 3 elementos que fazem parte, que são necessários para que haja um Estado. Quem é que lembra aí? Quais são os 3 elementos que são necessários para que um Estado possa ser reconhecido como Estado? Carolina está digitando. Diz aí, Carolina, desistiu? Quando eu digo que eu tenho um Estado, eu tenho 3 elementos presentes. Quais são? Povo, governo e que mais? Território. Perfeito. Esses países têm a Sérvia, a Kosovo, desculpe. Kosovo tem um problema do território que não é reconhecido como sendo dele, mas em tese. E pior, Taiwan. Taiwan é aquela ilha, tá? Só que como os outros países não reconhecem, não entendem que você tem uma capacidade de legislar, de ser um governo soberano, embora de forma jurídica um país não precise passar o pires, não precise ter a aprovação dos demais, na prática complica. Porque se o país não me reconhece como país, ele não vai ter tratativas comigo, ele não vai firmar acordos comerciais, e é isso que Kosovo e é isso que Taiwan sofrem, tá? Mais perfeito que precisa para ser país. Bom, quando a gente fala em Carta das Nações Unidas, é importante ressaltar esses 4 principais objetivos que norteiam as ações da ONU. E eu quero dizer nessa aula que não faltam críticas à ONU, mas mostrar a vocês que, além de críticas, há várias questões também que têm sido positivas, para que vocês próprios possam construir a ideia que vocês têm a respeito da organização. É um espaço político? É um espaço político, inegavelmente político. E a busca nas questões da ONU é que as questões possam vir a ser resolvidas da melhor forma possível entre os países. Por quê? Porque a prioridade da ONU, e essa aqui é uma prioridade hierárquica quando eu coloquei esses objetivos, é a manutenção da paz internacional. Então, evitar uma terceira guerra mundial é o que norteou, inclusive, a criação da organização, tá? Para que isso venha acontecer, essa questão de manter a segurança internacional, então a ideia era o quê? É fazer o quê? Fomentar as relações entre as nações, defender a cooperação. Hoje, quando a gente vive essa questão do coronavírus, é visível que sem cooperação internacional, você não consegue administrar. Quando você pensa em combater terrorismo, em combater armas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tudo isso depende de cooperação internacional. Sem isso, não funciona. Você vê o quão refém, e aí refém, eu quero usar essa expressão até entre aspas, mas o quanto nós precisamos da China, hoje, comercialmente falando. Pra vocês terem ideia, o Brasil exporta 80% da soja. A gente compra uma série de elementos de questões eletrônicas de celulares, a questão dos nossos respiradores tem vindo da China, e a China, por sua vez, compra de um monte de países. Nós dependemos dos Estados Unidos em muita coisa, os Estados Unidos dependem de nós em outras, então, ou seja, o processo de cooperação é fundamental. Desenvolvimento dos direitos humanos e das liberdades da população mundial. Então, esses 4 princípios, esses quatro objetivos, são os principais objetivos da ONU, ok? Mas, reitero, colocar isso de forma prática não é tão simples assim. Vamos lá. Primeiro, para você fazer as coisas, você precisa de dinheiro. E o orçamento da ONU anual, que é de quase 7 bilhões, e todo ano aumenta, vale ressaltar, de dólares, é muito alto. Quem é que banca a conta? São os países membros. 193 países. Como é que eles bancam isso? É feito um cálculo
a partir do produto interno bruto de cada país, o PIB, e aí eles bancam a ONU proporcionalmente a este PIB. O Brasil, por exemplo, é em torno de 2% do PIB, tá? E por que a importância disso? Porque aí todo mundo tem, digamos assim, está em pé de igualdade, participa desse orçamento. Os Estados Unidos, por outro lado, são os principais financiadores. São os principais financiadores da ONU. Eram os principais financiadores da Organização Mundial de Saúde, OMS. Quem está acompanhando as notícias, o que aconteceu em relação aos Estados Unidos e à OMS na última semana? Quem leu, ouviu? Rompeu o quê, Robson? O que os Estados Unidos fizeram? Certo, isso. Suspendeu o dinheiro, vamos lá. Houve inicialmente uma suspensão e depois eles efetivamente cortaram o repasse de recursos. A ONU já foi também ameaçada pelos Estados Unidos, inclusive já no governo Trump, tá? O que os Estados Unidos fazem? Como eles são os principais financiadores, eles visam criar pressão a partir disso. Quando eles disseram para a OMS que iriam suspender, existia nos bastidores uma ideia de que se houvesse uma renúncia do atual diretor da OMS, porque os Estados Unidos entendem que existe um alinhamento com a China, que fez com que houvesse uma demora na questão do repasse das informações e tudo mais, eles reveriam essa decisão. Como não houve, ele acabou cortando, e detalhe, dizendo que esses valores, que são valores expressivos, iam ser repassados para vários outros projetos, na área de saúde, coisas desse tipo. Só que toda vez que a gente vê uma informação, eu sempre digo isso, leiam em mais de um lugar, procurem criar sempre uma ideia crítica, desenvolvam uma ideia, você não tem que engolir o que eu falo, você tem que ler as coisas e a partir daí você tem uma opinião, você pode nem concordar com o que eu vou dizer agora. Mas, por exemplo, qual a minha leitura disso tudo? Existe uma questão política muito séria aí. Trump está num projeto de reeleição. O que acontece? Muitos, mas muitos norte-americanos têm morrido, ele não tinha essa noção. Assim como o Dória fez aqui em São Paulo, logo no começo dessa questão de coronavírus, dizia que São Paulo não ia fechar. E hoje já colocou até maio essa questão do isolamento social. Trump, quando percebeu e viu a quantidade de mortos, e detalhe, esses mortos em sua maioria são negros e pobres, porque lá não tem SUS. Nós aqui vivemos criticando o nosso SUS, mas a gente tem um sistema único de saúde que atende, em tese, do pobre ao rico que necessite. Lá não existe isso. Lá as pessoas bancam, lá as pessoas precisam ter o chamado seguro-saúde. Existem ações que prendem alguém que se submete a um tratamento que é muito caro e não paga a conta de um hospital, por exemplo, tá? Então, o que acontece nisso tudo? Trump precisa ter culpados. Então, o culpado pelas mortes, é lógico que ele vai querer tirar o foco dele enquanto gestor. Ele tem que colocar culpados. Então, culpados foi a OMS, que não avisou antes, a culpa enfim, é da China, né, aqueles vários fake news que saíram, inclusive dizendo, tinha uma corrente essa semana, que até agora não se confirmou, que tinha a história do vazamento do laboratório chinês, que o vírus teria sido vazado dali, que era um laboratório que fazia pesquisa de coronavírus e não tinha segurança necessária, e assim sucessivamente. Bom, mas quando a Trump corta os recursos da OMS, logicamente é um recado claro, mas a OMS não vai deixar de existir, tá? Vocês vão ver, inclusive, na próxima aula, se não nessa, que eu até, inclusive, lembro que recentemente foi feito um fundo em relação ao coronavírus, um fundo inédito, a ONU está organizando tudo isso, e já arrecadou bastante recurso para a Organização Mundial de Saúde. E os outros países vão buscar ajudar. Mas tudo isso é uma questão política. Quando o Trump estava descontente com a ONU, fez a mesma coisa, mas aí conseguiu se resolver, porque a ONU, não é que a ONU é mais importante que a OMS, mas a OMS ela é uma questão saúde, a ONU é uma questão paz, é uma questão muito mais
ampla, tem repercussões muito, muito, muito mais profundas, tá? Então, a ONU continua sendo financiada pelos Estados Unidos, ok? Bom, como é que funciona essa questão da ONU? Quando a ONU foi criada, gente, a ideia eram 6 órgãos principais, hoje em dia são 5. A gente vai ver cada um. Esses 6 têm a Assembleia Geral da ONU, Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Esse Conselho de Tutela, que eu comecei por ele não existe mais. Ele existe dentro da composição inicial, mas depois ele foi retirado, deixou de funcionar. Por quê? Porque essa proposta do Conselho de Tutela era ajudar os países que ainda não tinham a sua independência formalizada, as colônias, tá? E quando chegou em 94, quando conseguiu se resolver o que era pendente ainda na África, o que era pendente no território de Palau, que já é pacífico, então esse grupo aqui, esse conselho, ele perdeu a sua objetividade, não tinha mais sentido de funcionar. E aí esse conselho de tutela deixou de funcionar, não tem mais. Então a gente mantém os outros 5, tá? É importante, nós vamos falar deles individualmente. É importante lembrar também que, historicamente, a gente vive hoje não mais a ideia da velha ordem, que vocês aprenderam ainda, acredito, no ensino médio, médio, alguns de vocês, que era aquela ideia, aquela dicotomia que nós tínhamos entre Estados Unidos e União Soviética, atualmente Federação Russa, que era chamada Guerra Fria. A gente não tem mais isso. O que a gente tem hoje? A gente tem um mundo não mais bipolarizado, a gente tem um mundo multipolarizado, onde os centros de poder, o poder, digamos assim, ele está mais fragmentado. Então, você tem hoje, por exemplo, os BRICS, né? Vale ressaltar que o Brasil, por um bom tempo, manteve uma boa liderança, uma boa participação dentro desse bloco. Rússia, Índia, China. A China, agora que veio sofrer, digamos assim, fortes quedas no seu produto interno bruto, mas por muitos anos, mais de 10 anos, o produto interno bruto da China crescia 2 dígitos a cada ano. Você vê que isso é muito sério, é muito importante quando a gente pensa. O Brasil, que agora vai ter um crescimento zero pelas estatísticas, mas antes dessa questão de coronavírus, estava brigando para ter em torno de 1%, 1,5% de crescimento do PIB. A China passou 10 anos tendo 2 dígitos de crescimento, sistematicamente, ininterruptamente, tá? Então, é uma grande liderança. Você tem Japão, você tem Índia, então as coisas não estão mais focadas simplesmente nos Estados Unidos. Essa aqui é a nova ordem, que é o que a gente chama, tá bom? Tá. Aí aqui, bom, aí então como é que tá essa questão da ONU? Então, essa ONU tem esse desafio de buscar resolver problemas que fazem parte da realidade dos 193 países membros, ok? Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a questão das metas do milênio da ONU, continuam em vigor. Mas só para vocês entenderem como é que a ONU atua. Então, a ONU vai atuar na questão da infância, na questão da redução da fome no mundo, na questão do respeito e da saúde da grávida, né, e da criança, a questão de acesso a medicamentos, a questão do meio ambiente. Então, são inúmeras. Então, reunir os países para negociar medidas de mitigação para as inúmeras questões que afligem o planeta é a ideia da ONU. Quando a ONU se reúne em assembleia anualmente, existe uma reunião anual, a ideia sempre é essa: o que fazer para reduzir todos esses problemas? Ciente, obviamente, a ONU é ciente de que isso só pode ser feito por meio de cooperação. Fora isso, você não consegue. Vamos aqui a essa partezinha e mais uma, e aí a gente conclui. Bom, a ONU, então, hoje, repito, são 5 órgãos principais. Já foi questão de exame de ordem? Já foi. Principalmente, Conselho de Segurança da ONU, que a gente vai falar, Assembleia Geral, tá? Então, esses 2 órgãos, e Corte Internacional de Justiça. Esses 3 órgãos, que integram os 5 principais, são pontos de bastante interesse em relação à FGV, quando ela vai falar em ONU.
Primeiro, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, gente, é o maior espaço deliberativo que a ONU tem. Por que é o maior espaço deliberativo? Essa Assembleia ela vai reunir 193 países. Cada país nesse espaço tem direito a um voto. Não importa se esse país é mais rico ou mais pobre, se a população dele é maior ou menor, efetivamente aqui todos são regidos pela ideia daquele princípio da coordenação. Então, aqui não há melhor ordenamento jurídico de ninguém, aqui não importa quem paga mais para a existência da ONU, quem é o maior ou o menor financiador, então aqui é o maior espaço deliberativo. Você tem a Assembleia Geral, que atualmente é um português, que é o Guterres, tá, que continua lá, até o ano que vem. Você tem a Corte Internacional de Justiça, que é extremamente importante, a CIJ, também chamada de Corte de Haia, ok? E essa corte, ela vai julgar estados, países, crimes cometidos, especificamente. Você tem um Conselho Econômico e Social, que vai cuidar das questões, obviamente, econômicas e sociais. E você tem o chamado Conselho de Segurança da ONU, decantado em prosa e verso. O que é importante saber desse conselho? Esse conselho é formado por 15 países, sendo que 5 são em caráter permanente, e vocês vão entender por que eles estão em caráter permanente. Já foi questão de exame de ordem quantidade, já foi questão de exame de ordem quais são. Então, e já foi questão de exame de ordem por que são, tá? Então, a gente vai ver tudo isso na aula. São 5 países permanentes, tá? Que existem desde que a ONU foi criada. Eles não saem do Conselho de Segurança. Então, você tem aqui Estados Unidos, Federação Russa, Reino Unido, China e França. São os 5 países. Quantos países formam o Conselho de Segurança? São 15. 10 em caráter rotativo. O Brasil já fez parte, tá? E é um mandato de 2 anos. Quantos são em caráter permanente? 5. Ao todo, 15. Quem são em caráter permanente? Estados Unidos, Federação Russa, China, França e Reino Unido, tá? Então, isso aí é importante saber. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá. Bom, Assembleia Geral, reitero, todos os países membros fazem parte e se reúnem uma vez por ano. Eles marcam essa reunião entre setembro e dezembro. É nessa reunião que todas as bandeiras ficam hasteadas, tá? É uma coisa, assim, bastante bonita, a solenidade em si. Pode ver aqui a quantidade, tá? Representantes de todos os países, cada um com direito a um voto, ok? E eles deliberam sobre a pauta que vai se seguir durante o ano. Conselho de Segurança, como eu falei para vocês, sistema rotativo, que são 10 países, e 5 em sistema permanente. O Brasil já foi parte? Já foi parte. Pode voltar a ser? Pode. Tem só que pleitear isso, ok? Tem várias críticas de o porquê de haver 5 países em caráter permanente nesse Conselho de Segurança. E aí a gente precisa entender algumas questões aqui. Bom, por que esses 5 países fazem parte do Conselho de Segurança? É uma questão histórica, caiu uma questão dessa em exame de ordem, por isso que, assim, inclusive ajuda você a resolver a questão quando você entende um pouco da história, do fato em si. A questão era exatamente essa, por que os 5 países, apenas 5 países, fazem parte do Conselho de Segurança da ONU em caráter permanente. E aí tinha uma dessas alternativas que explicava que era uma questão histórica, porque eram vencedores da guerra. Bom, quando a ONU foi criada, obviamente pelos vencedores. A ideia era, obviamente, ter uma instituição que evitasse uma terceira guerra mundial. Então, os vencedores dessa Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, a então União Soviética, hoje Federação Russa, decidiram que eles estariam nesse Conselho Permanente de Segurança, em caráter permanente, não sairiam e pronto. E eles escolheram a China, não porque a China fosse vencedora da guerra, a China não estava nessa questão de participar ativamente, só que a China era uma resolução estratégica. Eles precisavam de defesas contra o Japão. Então, eles já contavam com a questão geográfica da China, um território bem amplo na Ásia, precisavam disso, e aí eles incluíram a China em caráter permanente. Foi por isso que a China ganhou o seu assento. Então, por que esses 5 países estão lá? Eles estão lá por uma questão histórica, ganharam a guerra. E a China ganhou esse benefício,
Exatamente porque a China é uma questão estratégica e geográfica. E por que é tão importante fazer parte desse Conselho de Segurança em caráter permanente? Porque esses países têm uma coisa que os outros não têm: o direito a veto. O que é isso? Não existe a ideia de maioria. Suponhamos que uma decisão vai ser tomada pelo grupo do Conselho de Segurança da ONU. Se a China, se a Federação Russa, se os Estados Unidos, se a França, se o Reino decidir que não aceita aquele caso, mesmo que ela decida isso sozinho, não importa que os outros concordem. Então, isso se chama direito a veto. Basta que um desses 5 países discorde para essa decisão, para essa possibilidade, essa resolução, esse assunto que viesse a ser discutido, ele não é discutido, ele é arquivado. Então, isso é fundamental, é direito a veto, ok? Certo? Entenderam? Então, são 15 países, 5 em caráter permanente. Por que eles são em caráter permanente? Questão histórica. E por que eles têm tantos benefícios em relação a isso? Porque eles têm direito a veto, tá? Aqui eu vou explicar aquela questão que eu já falei em relação à China e em relação a Taiwan. Bom, o Brasil, quando terminar o Conselho de Segurança, a gente conclui a aula. Quando a gente fala em Brasil, vale dizer que o Brasil já fez parte do Conselho de Segurança da ONU, inclusive a última vez foi em 2010, 2011. Só que para o Brasil fazer parte do Conselho de Segurança, de que forma? Em caráter permanente ou rotativo, gente, que o Brasil pode fazer parte? Perfeito, rotativo. Ele tem que pleitear. E o que aconteceu? Quando ele assumiu 2010, 2011, ele tinha pleiteado isso anos antes. E depois que ele assumiu e ficou aqui, 2010, 2011, ele nem se mexeu até hoje para ficar procurando novos pleitos, para integrar novamente. Então, o que aconteceu? Existem estudos que mostram que se ele hoje buscasse entrar novamente no Conselho de Segurança, ele ia conseguir isso a partir, tipo, 2033. Por quê? Porque existe uma divisão nos grupos rotativos. O Brasil disputa com o Caribe, tem 2 possibilidades de assento. Então, os países caribenhos disputam com o Brasil. Então, ele tem que se submeter à aprovação. E, repito, ele não vem buscando. Só que qual é o prejuízo que o Brasil amarga quando ele não busca diplomaticamente fazer parte? Ele tem menos recursos. Existem estudos feitos por universidades dos Estados Unidos que mostram que país que tem assento, mesmo que em caráter rotativo, no Conselho de Segurança, recebe cerca de 8% a mais dos recursos dos Estados Unidos. Por quê? É óbvio que os países que têm assento permanente querem que os que têm assento rotativo estejam alinhados com eles. É óbvio, isso é uma questão de estratégia política. Então, no momento em que o Brasil fazia parte como em caráter rotativo, mas ele acabava recebendo mais recursos nesse período. E no momento que ele não se preocupa com isso, que é um equívoco diplomático para a maior parte dos analistas, ele perde esse tipo de investimento. Tá? Aqui é o que eu acabei de falar, 8% a menos dos recursos dos Estados Unidos que eles perdem. Ok? Pronto. Vocês têm alguma dúvida até Conselho de Segurança? Porque aí a gente fica com o ONU para concluirmos na próxima aula. E aí vocês anotem aí, por favor, a gente vai começar falando da questão do secretariado. Tem dúvida? Ok. Estou lendo aqui as postagens. Viram? Tá bom. Olha, vocês que estão na reta final, né, falta um semestre, foquem, né, vocês já devem estar começando a estudar para exame, de ordem, enfim. Não deixem a desmotivação chegar junto.
Eu não sei quantos de vocês estão tendo aula pelo Kitutor, além da nossa, que desde a primeira vez que, quando instalaram, eu optei por essa aula presencial, desculpe, em tempo real, porque é uma maneira de mantê-los estimulados a ter uma rotina. Não sei quantas outras aulas vocês estão tendo nesse formato, né, porque houve aquela história de opção por vídeo, e que para alguns cria um problema, porque só fez acumular um monte de vídeo, o pessoal não consegue assistir, enfim, mas cada um tentou buscar uma alternativa. Tá, Valdirene, pode perguntar. Enquanto você digita, pode perguntar, que eu só vou concluir isso aqui. Mas, assim, a ideia é essa. Então, hoje em dia, por exemplo, não tem justificativa para a sala não estar toda online. Mesmo aqueles que vão fazer exame de ordem, minha gente, tem condição de ir em casa dar uma acessada. E isso é assunto de prova de ordem. Então, você vai estar estudando, tá bom? Então, incentivem os colegas que, de alguma forma, não têm chegado para as aulas, porque é a probabilidade de a gente seguir assim até junho. Eu não acredito que as escolas voltem de pronto quando essa questão do isolamento social cessar, né? Não vai ser não vai se cessar 100%. Então, vocês vão precisar assistir a aula, tá bom? Bom lá, Valdirene, deixa eu ver a dúvida. Tem uma dúvida, na entrega do trabalho, se estiver feito em PDF, tem que ser escaneado? Veja só, meu amor, se você fizer em papel ao maço, se você fizer em papel ao maço, aí você vai escanear, porque vai ficar legível para mim. Se você fizer em um Word, você vai salvar em PDF, ele já se transforma em uma imagem na hora que você salva, aí você não precisa escanear. Deu para entender? São duas coisas distintas. Se você faz manuscrito, você faz no papel ao maço, aí você vai escanear. O que é escanear? Você vai tirar uma foto de alta resolução. E se você faz no Word, quando você salvar, você vai salvar no formato PDF, que é uma imagem também. São coisas distintas. Ah, ok. Mais alguma dúvida, Igor? Diz aí. No Tratado de Viena, que o Brasil faz parte, na parte de encontrar os países que fazem parte, não estou achando, preciso colocar. Veja, o Tratado de Viena tem muitos países que fazem parte. E ele é um tratado da década de 60, tem uma reestruturação pós-60, tanto é que o Brasil demorou um tempo para organizar essa questão, embora ele seja signatário do Tratado de Viena. Eu acho que você tem tratados mais recentes, e mais até, é um tratado extremamente importante, tá? Vale ressaltar que tudo que você fala de tratado internacional, ele é regido pelo Tratado de Viena. Agora, você tem outros. Se você não colocar todos, você acha assim, você tem inclusive como achar o Tratado de Viena na íntegra. Agora, se você não vai colocar todos, são vários países mesmo. Você teria que colocar pelo menos quantitativamente falando. Agora, inclusive, se você optar por ele, lembro, tem que fazer essas ressalvas, tá? Ele é criado num determinado momento, passa anos para que o Brasil faça determinados reajustes efetivos, possa implementar essa questão das tratativas, pesquise bem para você não se perder nas informações, ok? Tá bom, Igor? Reitero, se forem não, são muitos, você quantifica. Não precisa dar nome a nome. Ok? Mais alguma dúvida, meus queridos? Everton tão quietinho. Janaína. Tem uns aqui que eu não vejo nem digitar, minha gente. O que acontece com esse povo, hein? Então, olha, eu agradeço